Nossa, mas é muito leve, é tranquilo, tipo, dá pra você viver sem diagnóstico. Cara, eu tenho certeza que é super levinho, vai desenvolver. É nada não, boba, é coisa da sua cabeça. Isso é birra, é mãe e pai que fica mimando o filho. Certeza, se fosse meu filho, dava uma bela de umas palmadas que parava com essa frescura. Essas frases são pouquíssimas das 1 milhão de frases que os autistas de suporte 1 escutam todos os dias. E é por isso que a maioria dos autistas pegou o famoso ranço da frase autista leve. Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Oi, meu nome é Giovana Blasic, tenho 26 anos, sou uma pessoa autista e você tá no canal Vivendo no Espectro. Então, gente, hoje eu vou trazer para abrir o ano, primeiro vídeo de 2022. Estou bem disposta e animada porque eu descansei muito, não teve fogos aqui perto da minha casa, teve muito de longe, então nem dava para ouvir, então não tive sobrecarga. Então eu estou bem disposta, mas infelizmente eu sei que não é a realidade de muitos e eu espero que na virada desse ano para o próximo não tenhamos fogos, porque fogos de artifício engloba o incômodo da saúde de muitas pessoas, né? Então eu vou trazer hoje, o primeiro vídeo do ano, um tema que foi muito pedido ano passado, que é sinais para o autismo leve. E o que eu disse no começo do vídeo é exatamente as formas de invalidar um autista nível 1 de suporte. Tenha em mente que nem todos os autistas vão levar de boa o termo autista leve, autismo leve, tá? Porque de leve não tem nada, de leve não tem nada mesmo, tá, gente? De leve só se for uma planta, porque o autismo não é nada leve. Então, por causa dessas invalidações que a gente recebe, a gente acaba criando um certo ranço por conta disso, mas eu vou trazer aqui 13 características do autista nível de suporte 1, tanto na infância quanto já na vida adulta ou adolescência, tá? Porque vocês me pediram muito, eu vou trazer aqui para vocês observarem se vocês estão tendo esses sintomas, já pararam para pensar se o filho, sobrinho, irmão, irmã, amigo, tem ou se enquadra num dessas características. Então, bora lá. Então, a primeira característica é que não existe característica para autismo. Não existe nenhuma característica física para uma pessoa que está dentro do espectro autista, seja ela o nível de suporte 1 ou seja ela o nível de suporte 3. Deixando bem claro que o autismo, por não ter cura, tá? Então não é uma doença, ele transita pelo espectro, tem a evolução e a regressão. Então, um autista nível 1 pode um dia se tornar um nível 2 e até mesmo um nível 3 não verbal. Ou vice-versa, um nível 3 com bastante intervenção, paciência e cuidados pode se tornar um nível 1. Então, já vamos pontuar logo no começo do vídeo. Então, não tem características físicas. Eu tô aqui com a minha colinha, gente. O segundo ponto, né, a segunda característica é o desinteresse ou a dificuldade de interagir. Às vezes tem uma criança que está ali, ela tem uma dificuldade de interagir, nem sempre um desinteresse, que tem esses dois pontos, tá? Então você tá lá com o seu aluno, seu filho, seus amiguinhos, está observando, e sempre tem uma criança que ela gosta de se isolar, ou que ela não quer estar dentro daquele ambiente ali de grupo, ou que ela prefere pegar as coisinhas dela e ir para um canto, ficar quietinha, sabe? Fazendo as coisinhas dela sem interagir muito, ou apenas escutar o que as pessoas estão falando. E também tem, esse é a dificuldade, mas também tem um desinteresse da criança tá fazendo tudo isso porque simplesmente não quer. Ou mesmo o adulto, isso acontece bastante. Eu, por exemplo, às vezes tenho realmente desinteresse de estar com as pessoas. Eu prefiro estar sozinha, mas às vezes eu tenho dificuldade, sinto falta de ter amigos. Então tem esses dois pontos, a dificuldade e o desinteresse. Mas de qualquer jeito você vai sentir uma diferença na forma de interagir daquela criança ou daquele adulto. 3. Agir como se não escutasse. Tem até crianças que costumam usar o aparelhinho auditivo porque os pais acham, e até mesmo os médicos acham que aquela criança ela é surda. E nem sempre é assim, ela simplesmente não responde quando você chama o nome dela. Isso acontecia bastante comigo, minha mãe tinha que chamar umas 10 vezes até eu realmente olhar e falar oi. Ou às vezes não falar, apenas olhar. Então, agir como se não escutasse é sim um ponto que acontece não em todos, mas em bastante pessoas que estão dentro do espectro autista. Então observa se a criança ela escuta, mas é que quando você chama ela, ela fica meio que ignorando ali, porque ela realmente está concentrada em algo e não está olhando para você. Quarta característica, olhos, o olhar. Tá? Existe um mito muito grande de que autistas não olham nos olhos. Mentira, tá, gente? Não é todo autista.
Muitos autistas não gostam de olhar nos olhos, não sustentam o olhar nos olhos. Eu não sustento um olhar assim. É porque aqui eu tô olhando para uma câmera e o reflexo do meu próprio olho. Eu não sustento o olhar, mas eu olho nos olhos. Tenho dificuldade? Tenho dificuldade. Me sinto desconfortável, mas eu olho. Eu aprendi a olhar. Mas tem autistas que não olham de jeito nenhum. Tem alguns que olham meio que de lado, sabe? Ou olha pra você, olha para outro lugar, olha para o chão, olha para o corpo. Então, essa característica do olhar, ela vai se manifestar de diversas formas, mas ela quase sempre está presente, porque olhar no fundo dos olhos de uma pessoa é algo muito íntimo. E a gente se sente desconfortável com essa troca de olhar, tá? E principalmente com pessoas que a gente não conhece, não tem afinidade. Por exemplo, com meu esposo, com a minha mãe, eu não tenho problema nesse sentido de olhar nos olhos. Mas com as outras pessoas, sim. Quinta característica, não ter noção de perigo. Isso acontece com bastante autistas na fase de criança e às vezes na fase adulta como eu, porque às vezes eu faço umas coisas que o meu marido tem que falar, Giovana, pelo amor de Deus, cuidado, isso vai te fazer mal, vai te machucar. Porque às vezes a gente vai realmente fazer aquilo e não presta atenção em tudo que está acontecendo em volta e vai só naquele objetivo ali. Então tem que tomar cuidado. Crianças, por exemplo, que estão dentro do espectro, às vezes sobem sofá, pula de um lugar para o outro e não percebem o perigo. Criança já tem dificuldade de perceber o perigo. Quando está no espectro autista, parece que a gente tem mais dificuldade ainda de perceber o perigo. É inacreditável. Às vezes eu tô... Quantas e quantas vezes eu sou quase atropelada? E isso agora, aos 26 anos. Então foram 26 anos da minha vida quase sendo atropelada. Pelo menos uma vez na semana. E de passar raspando, gente. De passar raspando, de eu sentir a minha alma sair e depois voltar no corpo. Sério. Porque não sei explicar o que acontece no meu cérebro. Mas autistas têm essa dificuldade, às vezes, de discernir o perigo, tá? Lembrando que essas características que eu estou falando, elas não são generalizadas, tá? Elas não se aplicam em 100% dos autistas. Nós estamos dentro de um espectro e isso quer dizer que tem diversidade e diversos autistas diferentes, tá? Então, o autista A não vai ser igual ao autista B, sabe? O filho da sua vizinha, que você fala, mas você tá muito diferente do filho da minha vizinha, da sobrinha do sei de quem, que é autista, mas ele não fala. Então, cai isso por terra agora, tá? Todos os autistas são diferentes, como todas as pessoas. 6. Quando criança, autistas costumam mais apontar do que falar o que quer, entendeu? Minha mãe demorou muito para saber quando eu queria água, porque eu apontava e ficava apontando até aquilo se concretizar. E aí minha mãe disse que uma vez eu fiz assim e fiz assim. Aí minha mãe sacou que era água, então toda vez que eu apontava para a torneira eu queria água. Mas autistas costumam apontar em vez de falar, então, ou usar a mão da pessoa para apontar para o objeto. Eu pego a mão da minha mãe e aponto para o objeto. Eu pego a mão do meu pai e aponto para o objeto, entendeu? Não necessariamente com a minha mão, mas o apontar também está bem presente. Estamos no 7. 7. Brincar de forma diferente. Gente, eu estava numa live semana passada para finalizar o ano com a Kênia, do Make Autista. Vou deixar o arroba dela aqui, ó. Uma autista maravilhosa, sigam ela. E ela falou que quando ela era criança, ela brincava com feijão. Sabe? Grãozinho de feijão. Tipo, minha cabeça explodiu. Eu brincava com caixa de sapato, brincava com a roda do carrinho, sabe? Em vez da criança brincar com um carrinho normal, ela vira o carrinho, às vezes fica observando aquela roda girar. Eu brincava com as embalagens dos brinquedos. Eu não sabia brincar, sabe? Brincar de fato. Então eu brincava de formas diferentes. Também empilhar os brinquedos, enfileirar. E isso vai para a vida inteira, tá, gente? As coisas na minha casa são enfileiradas, são por ordem de cor, de tamanho. Eu só não sigo a ordem alfabética, porque, por exemplo, no caso dos livros, eu não consigo... Ou eu sigo pelo título ou pelo autor e às vezes eu fico agoniada, então eu sigo por ordem de cor, tema, tamanho, né? Mas sempre seguindo uma lógica. Então, isso também pode ser uma forma do seu filho estar brincando e você falou, nossa, essa criança está brincando de forma diferente do comum. Então, pode ser sim um sinal. 8. Alteração sensorial, que é o que a gente mais fala nas redes sociais. Que é até o que eu falei no começo, por isso que os focos incomodam os autistas, né? A gente tem um sensorial muito aguçado, muito sensível, muito mais
aberto para o mundo do que as pessoas neurotípicas. Então, o som pode nos incomodar e não necessariamente qualquer tipo de som, tá? Porque eu, por exemplo, já fui em show de rock, estava ok, mas o som da moto me causa crise, o som do caminhão me causa crise. Eu choro, eu fico muito mal. Som de helicóptero também. Então, dependendo do som, causa uma crise sensorial. Tem autistas que vão ser todo e qualquer ruído, então eles ficam muito tempo com aquele abafador de ruídos para não estar se prejudicando com o barulho, né, das coisas. Também tem a parte de toque, né, a parte do tátil. Eu tenho disfunção sensorial, então toques suaves me causam dor. Eu só consigo aceitar toques mais, né, mais fortes. Eu tenho a questão de, por exemplo, relou num braço tem que relar no outro, relou numa perna tem que relar na outra. Eu tenho essa questão de, quando eu era pequena, se eu machucava um braço, eu me jogava no chão para machucar o outro, porque tinha que ter uma lógica, um alinhamento. Então, toda e qualquer alteração sensorial é muito bom você levar no neuro. Não necessariamente vai ser autismo, mas é bom entrar com uma avaliação, porque qualquer disfunção sensorial que nós temos vai nos prejudicar a vida inteira. Então, é bom a gente ter ferramentas para saber lidar com aquilo. 9. Hiperfoco. Eu acho que eu nunca conheci um autista sem hiperfoco. Eu acho que 100% dos autistas que eu já conheci, porque eu não conheço todos os autistas do mundo, mas todos que eu já conheci já tiveram hiperfoco na vida. Hiperfoco é quando você está muito focado e você quer aprender cada vez mais e falar cada vez mais sobre um assunto específico. E não, gente, não, todo autista gosta de dinossauro, não. Hiperfoco por dinossauro e carro não é uma coisa de autista, tá, gente? É que criança se encanta com dinossauro, criança se encanta com carro, homens gostam muito de carro. E às vezes acaba criando aquele hiperfoco, mas não é uma... Ai, meu Deus, meu filho gosta de dinossauro, ele é autista, não. Então, hiperfoco, eu tenho muitos hiperfocos e os meus mudam com o tempo. Eu já tive muito hiperfoco de fazer cubo mágico. Hoje eu pratico como um Steam Toy, mas eu já tive hiperfoco mesmo de passar 5, 6, 7 horas praticando sem parar, da mão machucar e eu não parar. Ou quando eu hiperfoco num assunto, por exemplo, quando eu hiperfoquei na questão da religião, cara, eu consegui... Nossa, eu quase descobri a cor da meia que Jesus usava, entendeu? Apesar de... Não pesquisava sobre Jesus. Um dia a gente fala sobre religião aqui. Mas é um exemplo, tá? Então, tipo assim, o cara que tá com hiperfoco, ele vai procurar até a cor, o furinho da cueca do cara que... Entendeu? Vocês não têm noção, o hiperfoco é muito... É uma coisa que às vezes é prejudicial. Você tá trabalhando e tá aqui no celular com o seu hiperfoco. Ou tá fazendo uma coisa, mas tá pensando no seu hiperfoco. E às vezes a gente quer falar só dele e as pessoas não... cansam um pouquinho. 10. Atenção compartilhada. Crianças autistas têm dificuldade e adultos também com atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Por exemplo, você dá um brinquedo para uma criança e você está com ela. Ela não vai conseguir olhar para o brinquedo aqui, olhar para você e interagir brinquedo e pessoa, brinquedo. Ou ela vai estar focada numa coisa ou ela vai estar focada em outra. A 11 é: não precisa ter atraso na fala. Esse é um mito daqueles de que todo autista tem atraso na fala. Não. Nem todo autista tem atraso na fala. Nós temos até uma autista nas redes sociais, não lembro o nome dela agora, mas que ela começou a falar com 6 meses de idade. Ela é autista, mas tem altas habilidades em comunicação. Então ela já quebra aí esse mito de que autista tem atraso de fala. E não, eu tive um pouco de atraso de fala, sim, fui falar depois dos 3 anos e comecei com ecolalia, mas tem diversos outros autistas que não tiveram atraso de fala. Outros falam muito bem, são palestrantes, mas foram falar depois dos 9 anos de idade. Então, gente, atraso de fala é uma coisa que pode ou não estar associado com autismo. Teve atraso de fala? Procure um médico, mas como qualquer criança deve procurar. E não queira que seu filho fale, por exemplo, ai meu Deus, meu filho tem 2 anos de idade e não fala. Ele ainda é um bebê de 24 meses, então calma. Tem uma idade que eu não sou médica, mas tem uma idade que os médicos dizem que a criança realmente tem que começar a falar, que tem uma certa idade que é considerado atraso de fala, outras não é considerado. Isso eu não posso falar porque eu particularmente não sou pediatra, né? Mas fique calma que seu filho de 2 anos não recite aí um poema, porque é aos pouquinhos, não quer dizer que ele tem um atraso de fala, mas que está se desenvolvendo aos poucos. E toda forma de comunicação é válida, né? Então a gente não pode ignorar, então porque ele não fala as palavras e forma as frases que ele não se comunica.
Outro ponto crucial do autismo é a seletividade alimentar. Muitos autistas têm seletividade alimentar. Eu tive, isso me causou desnutrição, hérnia de hiato na boca do estômago, gastrite, refluxo, intolerância a glúten, a lactose, a caseína, a carne vermelha. Se eu começar a falar aqui, vocês vão me abraçar, chorar e me fazer um pix para ver se eu me fico mais feliz. Porque, gente, seletividade alimentar é uma coisa que está presente também. Não 100% dos autistas, mas grande parte dos autistas tem algum tipo de seletividade alimentar. A alimentação pode melhorar ao longo dos anos, principalmente quando a gente se torna adulto e começa a ter uma noção um pouco melhor da necessidade que a gente precisa de se alimentar corretamente. Quando a gente começa a ficar doente, por exemplo, eu fiz endoscopia 2 vezes e isso me abriu muitos olhos para eu não quero passar por esse procedimento novamente, então eu preciso me alimentar corretamente. Então eu acabo me forçando, mas tem coisas que eu não consigo comer mesmo, porque a minha seletividade alimentar me atrapalha. E uma das coisas que causa seletividade alimentar é a alteração sensorial, porque o cor, textura, cheiro, o formato, a organização, né? Tudo isso pode ser um dos motivos que causa seletividade alimentar, mas é bem presente no autismo. E 13 e última característica, 13ª, né? É a teoria da mente, figura de linguagem, ironia, duplo sentido, tudo isso nós temos dificuldade e isso só aumenta ao longo dos anos. Porque quando a gente é criança, a criança não entende ironia, é normal da criança. Tem umas crianças meio espertas, que às vezes eu fico até preocupada. Tem uns alunos meus que eles são muito evoluídos, eu fico, gente, meu Deus, essa criança é mais esperta que eu. Adoro meus alunos, um beijo pra eles. Mas, quando criança você já tem uma dificuldade da ironia. Quando você vai crescendo, aquilo vai ficando muito evidente, principalmente na adolescência, que é quando as pessoas gostam muito de usar o duplo sentido, figura de linguagem, sarcasmo, e a gente fica boiando. O que acontece é que na vida adulta você acaba criando um repertório, um vocabulário de ironias, sarcasmos e figuras de linguagem e aprende a lidar com aquilo. Mas, por exemplo, se você usa um sarcasmo, uma figura de linguagem que não está dentro do meu vocabulário, daquilo que eu aprendi, fui condicionada a aprender, eu realmente não vou entender. Tipo piada, não entendo, porque cada hora aparece uma piada nova, não entendo. Se for uma piada que eu já ouvi, eu vou fingir que eu entendi, que realmente alguém me explicou. Não que eu ache graça, mas eu entendi o que aquilo queria dizer. Mas se for uma coisa nova, eu vou ficar completamente boiando. E eu tenho bastante dificuldade, principalmente vindo de pessoas que eu nunca conversei na vida. Se eu converso a primeira vez com a pessoa, ou que se eu tô vendo um vídeo no YouTube, eu costumo ter um pouco de dificuldade com a ironia e sarcasmo das pessoas. Agora, se é uma pessoa que já convivo, tipo meu marido, eu sei porque eu acabo aprendendo como ele se expressa. E aí eu vou sacando e vou aprendendo. Como você aprende a escrever, a ler, a andar, você também aprende todas essas formas. É que a pessoa que não é autista, ela aprende de forma natural e o autista, ele é condicionado a aprender, tá? Então, esse foi o vídeo. Eu tô bem animada. Na verdade, eu tô um pouquinho elétrica hoje, não sei porquê. Tô um pouquinho ansiosa também, não sei porquê. Primeira segunda-feira do ano de 2022, eu já tenho aula na faculdade, talvez isso também esteja me deixando estressada, porque o universitário não tem vida, né? Então, eu tô um pouco estressada, não é estressada não, um pouco ansiosa, mas vai dar tudo certo. Então, gente, o vídeo é esse, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se você chegou até aqui, me segue, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like pro YouTube saber que você gostou e mandar para mais pessoas, compartilha, porque eu sei que todo mundo gosta de saber de características para ver se faz parte ou não do espectro autista, tá? Se vocês quiserem, eu trago algumas características do autista nível 2 e nível 3 de suporte, que é o moderado e o severo, tá bom? E também posso fazer parte 2, porque existe algumas coisas que todas as pessoas podem apresentar. Existe um número de coisas somadas que vai ser o fenótipo ampliado do autismo, que é aquela pessoa que não é nem autista, mas também não deixa de ter as estereotipias, e uma pontuação bem grande de que faz a pessoa ser autista. Então isso é um pouquinho mais complexo. Se vocês quiserem parte 2, comenta aqui, tá bom? Que eu trago. Um beijo, um ótimo 2022 e a gente se vê na próxima terça. E se sair vlog, vai sair durante a semana. Mas toda terça, sentada aqui no meu sofá novo, para falar de autismo.